uma das professoras perguntou se a gente sabia o que era ser próspero. E aí todo mundo, sim, né? E você se sente próspero? Sim. Aí, e vocês transbordam? E todo mundo ficou se olhando. A gente não sabia o que era o transborde. E eu, naquele momento, lá em 2022, eu entendi o que era o transborde. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Jornada da Alma. É sempre bom estar aqui com vocês, compartilhando alguns ensinamentos e algumas caminhadas que eu fiz até aqui. Hoje, nada mais e nada menos do que a minha amiga e a minha terapeuta Débora Lopes, mas já já ela vai falar. Eu vou trazer a Débora aqui algumas outras vezes, porque já tem vídeo, quem é antigo aqui, já tem vídeo no canal com a Débora, falando sobre as terapias dela, mas hoje nós vamos falar sobre o Manifesta, aquela ferramenta que a Débora desenvolveu com a expertise dela sobre profissionalismo. Mas nós vamos falar sobre o Manifesta já já. E por que eu falei que nós vamos trazer a Débora aqui mais uma vez? Porque os vídeos são antigos, né, do canal, vocês já sabem, o vídeo está todo repaginado, com cara nova, com nome novo, e a Débora veio aqui lá no comecinho desse canal, quando eu ainda era amadora, quando eu tentava fazer as coisas sozinha, sem pedir ajuda, mas eu aprendi isso também no longo da minha jornada, que dá para pedir ajuda assim, não precisa ser a salvadora e tentar fazer tudo sozinha. Então, por isso que está tudo com cara nova. E eu vou trazer a Débora aqui novamente para poder falar sobre essas terapias que a Débora tem, sobre principalmente o Theta Healing, que é uma ferramenta que me ajuda pra caramba, que me ajudou muito e me ajuda nas minhas descobertas, tá? Mas isso é um papo para outra hora, porque hoje é só sobre o Manifesta aqui. Débora, antes que você se apresente, hoje nós estamos gravando aqui no estúdio, né? Como todas as minhas gravações são agora, mas nós temos público aqui assistindo ao vivo, então pode ser que em alguns momentos você vai me ver olhando para o lado, mas é porque eu estou ouvindo as perguntas que a galera vai fazer aqui para eu poder te passar sobre o que é o Manifesta, tá? Agora, dito tudo, a minha parte, por favor, se apresente, porque o palco é teu. Obrigada, querida! Assim, profissionalismo agora, né? Que coisa mais linda, parabéns por esse canal todo repaginado, pelo Instagram todo repaginado, tá muito lindo, tá com a tua cara, e é bem aquilo que tu falou, né? Precisava dessa ajuda e foi o momento certo para reconhecer. Parabéns a essa equipe maravilhosa do Figura aí que está te dando todo esse suporte, né? E eu sou a Débora Lopes, eu sou terapeuta sistêmica, sou Theta Healer, sou consteladora sistêmica, né? E faço uma mistureba das minhas técnicas com a minha experiência de vida. E aí surge a Débora Terapia com Alegria, né? Porque isso é uma das coisas que eu penso e sinto, e foi o que eu mais... Quando eu fazia terapia, eu sempre pensava assim, né? Enquanto eu era a cliente, a paciente, né? Eu não quero essa coisa pesada, eu não quero essa coisa engessada, né? Então... eu sempre pensei que quando eu me tornasse terapeuta, porque eu antes nem imaginava me tornar terapeuta, mas quando eu decidi me tornar terapeuta, eu dizia que tinha que ser dessa forma leve, né? E o nome até surgiu porque a minha sobrinha disse, não tem outro nome, tia. Tu é assim, tu é alegre, né? Tu traz as coisas com alegria, então tem que ser Débora Terapia com Alegria. E eu me sinto muito honrada de estar aqui contigo, nessa sua trajetória que está tão linda. Parabéns. Obrigada. E, gente, não foi à toa que eu falei dessa repaginada aí, da minha caminhada profissional, ter encontrado uma equipe tão maravilhosa, que é a equipe que a gente trabalha juntos agora, né, que é o Figura, mas tudo isso começou lá atrás, né, começou no ano passado. Eu nem pretendia, na verdade, eu não tinha nem conhecimento do estúdio da Figura, aqui em Auch, bem pertinho daqui da minha casa, mas eu não sabia, não tinha essa abertura ainda para isso. E isso tudo aconteceu depois da minha primeira participação do Manifesta. A Débora lança aí no ano passado, é claro que eu vou pedir para ela explicar, mas a Débora lançou no ano passado o Manifesta,
que é algo que ela tem uma expertise, ela sabe como faz para poder manifestar as coisas. O manifesta nada mais é do que você manifestar aquilo que você deseja. Mas, no caso, a Débora focou mais para a parte profissional, porque esse também foi um grande diferencial na vida da Débora. E por que não, né, fazer o que dá certo na nossa vida, trazer para outras pessoas, transbordar, é a palavra que ela gosta de usar, né, o transbordo. O que ajudou a ela no processo dela de descoberta, a transformação que a carreira dela tomou, por que não trazer isso para outras pessoas? Eu já conhecia a Débora já era a minha terapeuta quando ela lança o Manifesta ao mercado. E o primeiro encontro eu não pude participar, e eu sempre brigo com a Débora, porque ela lançou o Manifesta e exatamente na época ela sabia que eu tinha reunião todos aqueles dias. Ela lançou bem numa terça-feira o Manifesta, eu falei, eu não posso, porque eu tenho reunião nesse dia. Mas eu comecei no Manifesta em março do ano passado, e vocês podem perceber que de março para cá a minha vida profissional transformou. E aí também não dá para eu poder falar só do profissional se eu também não falo do pessoal, porque vocês já sabem, eu digo aqui sempre, o profissional e o pessoal, eles andam juntos, né? Não tem como uma área estar mais expansiva e a outra menos expansiva. Então acaba sendo um transbordo em todas as áreas. E, Débora, eu vou pedir para você, por favor, de que eu comece a dar o meu relato aqui, falar sem parar, engatar ré e parar, para você contar, por favor, o que é o Manifesta, como que o Manifesta surgiu na tua vida e por que você resolveu lançar esse produto no mercado. O Manifesta, ele é uma mentoria em grupo e ele tem como objetivo realmente dar o suporte para as pessoas que ou estão pensando em fazer transição de carreira, ou querem continuar na sua área mesmo, ou conseguir uma promoção. Às vezes a gente está na nossa área e não consegue desenvolver, não consegue crescer, está engessado. Por que está engessado, né? Ou às vezes a gente está na nossa área e não está recebendo, não está tendo o valor de troca correto. Então, tem muitas crenças que a gente tem sobre trabalho e dinheiro, né? E quer fazer a transição de carreira e não consegue, ou porque tem o medo normal, né, de fazer uma mudança, ou porque já tentou e deu errado. Por que deu errado? Não consegue diagnosticar. Então, o Manifesta, ele foi criado com esse objetivo. E ele foi realmente de um transborde meu, né, e eu sempre lembro que quando eu fiz a minha formação em constelação sistêmica, uma das professoras perguntou se a gente sabia o que era ser próspero. E aí todo mundo, sim, né? E você se sente próspero? Sim. Aí, e vocês transbordam? E todo mundo ficou se olhando. A gente não sabia o que era o transborde. E eu, naquele momento, lá em 2022, eu entendi o que era o transborde. Mas eu realmente senti o meu primeiro transborde, entender o que é transbordar, no início de 2024, quando eu percebi que eu, sim, sabia muito bem como manifestar, sabia muito bem como realizar os meus projetos, olhar para eles, com maturidade, com força, saber o que eu precisava desenvolver nesses projetos, porque um projeto que eu tinha pensado para agosto de 2024, em janeiro se realizou. Né? Eu comecei ele em setembro de 2023. Então, realmente o transborde, gente, é isso. Gente, isso aqui não pode ficar só comigo. Isso aqui não pode ser só para mim. Eu preciso que outras pessoas sintam essa alegria que eu estou sentindo. Sintam essa satisfação profissional, sabe? O sair da sobrevivência, sabe? Porque quando a gente está realmente no nosso propósito, quando a gente consegue entender, né? O que a Débora veio fazer aqui? Qual que é o objetivo da Débora nesse momento? Porque daqui a 2, 3 anos pode ser outro. Como eu disse, eu nunca pensei em ser terapeuta, né? Mas naquele momento ali,
era ser a terapeuta, era ser a consteladora, era realizar workshops, sabe? Então, parece que tudo se encaixa e tudo flui. Mas e como que a gente chega até esse momento na nossa vida? E eu digo, cara, eu sei como chega. Então, eu preciso que outras pessoas saibam também, né? E eu fico muito, muito grata realmente, porque o manifesto está dando resultados. As pessoas que chegam e que encaram, porque não é passe de mágica, né? Não é um lim-pim-pim que as pessoas às vezes querem. Mas as pessoas que encaram, que chegam para o iniciante e depois vão para o avançado, até chegar ao expertise, né, como a Pamela, as coisas funcionam, as coisas andam. E qual que é o objetivo de ser mensal? Exatamente por isso, porque de um mês para o outro vão surgir dificuldades, né? E aí a gente tem eu vou dar esse suporte. E o Manifesta, ele começou lá atrás, né, pequenininho, e antes era só uma turma, era só um grupo, né, que foi, e aí depois o Manifesta, ele começa a ganhar novos ares, né, ele começa a ganhar perninhas, bracinhos, porque o feto já está desenvolvido, né, então primeiro desenvolve a coluna, depois as pernas, depois os braços e vamos. Então o Manifesta agora, ele é um Manifesta iniciante, e aí, Débora? Iniciante, avançado e expertise. Exato. E é isso que eu digo, porque a Pamela cansa de ouvir, né? Peraí, gente, que eu vou desligar um negócio aqui que tá fazendo barulho. A Pamela cansa de ouvir, né? Que vida é movimento, exige posicionamento, exige movimento, né? E eu acho que o manifesto é exatamente isso, sim, porque ele está sempre em movimento. E a Pamela contribuiu muito com isso, gente, porque lá no segundo manifesta, eu acho que tu estava sozinha no segundo, né? Porque aí teve duas moças antes e aí não participaram daquele. Depois a Pamela acabou conhecendo todas. E aí era escrito, porque eu gosto de escrever. Então, eu fiz o meu passo a passo ali, e eu ia dizendo para a Pamela escrever. Chegou no final, disse assim, vou te contar, eu nunca escrevi tanto na minha vida. E mas a gente perde muito tempo escrevendo, né? Não dá para mandar um arquivinho, não sei o quê, e aí fomos mudando isso. Aí chegou um tempo, começou a ficar muito misturado, o iniciante com as que já estavam, né, no processo, andando, né, e aí a Pamela de novo, não tá na hora de separar, não, porque estou começando, aí a gente perde tempo, aí tá explicando, a gente já sabe, aí surgiu o avançado, né, e agora mais para o final do ano, como eu percebi assim, gente, tem 4 pessoas que já estão, né, uma delas é a Pam, já estão em vias, assim, acho que 80% do seu projeto está realizado. Eu já tenho que orientar como que vai ser para o ano que vem, né? E aí, acho que lá por setembro, outubro, eu disse, tem que dividir a turma para que elas possam dar andamento. É diferente de quem ainda está engatinhando, quem começou agora, né? E aí eu criei o Expertise. Né? E as coisas vão crescendo, né? E foi muito legal o susto do Expertise para algumas das... A gente até trabalhou isso no manifesto também. E ele vai crescendo, ele vai criando forma. Teve 2 meses que eu tentei separar o iniciante, porque o iniciante ficou muito grande, né? E aí, como eu faço à noite, às vezes tomava 3 horas e meia, ficava cansativo. Aí eu criei o UP, que era a parte bem das crenças financeiras e dinheiro ali, e o iniciante, que seria o projeto mesmo. Não deu liga energética para mim separar. O iniciante é o iniciante, então ele retoma. Isso é uma das coisas que eu falo também lá, né, no Manifesta. Retroceder também é sabedoria, quando a gente percebe que aquilo não está dando liga no nosso projeto, né? Então eles voltaram a ser o iniciante, o avançado e o expertise. Então, peraí, eu vou pedir para você explicar o que faz em cada um, mas antes eu quero contar um pouquinho sobre a minha história, né? Antes que a gente entre aí nessas divisões que aconteceram no Manifesta ao longo aí, né?
A gente sabe que quando a gente está fazendo uma transição de carreira, ou começando um novo projeto, ou começando uma empresa, são muitos detalhes para você poder pensar, ainda mais agora, em uma época que a mídia social fala muito, né? Você tem algumas regras, por exemplo, algumas regras no Instagram, que é diferente das regras do TikTok. E aí, cada plataforma vai trazer a sua regra, então é muita coisa para você poder entender. E não basta só simplesmente você ter uma ideia, abrir o seu celular, gravar um vídeo e colocar nessas plataformas, né? Você precisa saber algumas diretrizes, saber esses direcionamentos, o que às vezes é muito complicado. Por exemplo, para mim, né? Eu sou terapeuta, eu já sabia que esse era o caminho que eu queria fazer, então eu já levei esse projetinho pronto para a Débora, o que eu queria fazer. Mas eu percebi aí, né, com essa junção da Débora, né, de o pessoal avançado com quem estava começando, tem gente que chega e realmente não sabe. Só tem um sonho de que, eu quero montar a minha empresa, eu quero montar o meu negócio, mas ainda não sei por onde começar. Tem espaço para essas pessoas, eu vou pedir para a Débora falar isso daqui a pouquinho, eu vou só contar a minha história para vocês entenderem por que o Manifesta é um lugar que eu gosto muito e é um lugar que vocês me ouvem falar bastante lá no meu Instagram sobre ele. Porque para mim foi um divisor de águas onde eu consegui me movimentar e ver movimentos na minha vida profissional. Eu já era terapeuta, já tinha escolhido ser terapeuta, já tinha criado o meu Instagram lá e meu YouTube, o canal do YouTube, mas eu era muito limitada nessa área. Na verdade, eu sou muito limitada porque eu não quero aprender. Eu acho que cada um faz o seu papel e eu gosto de fazer aquilo que me traz alegria. Então, fazer a alegria é sentar aqui e simplesmente abrir a minha boca e falar e trazer as minhas ideias. A minha alegria não é sentar por trás, editar um vídeo, fazer outras coisas, isso eu não sei fazer. E é uma coisa que eu posso fazer? Posso, mas é uma coisa que eu não quero. Eu não quero fazer. Então, é uma opção minha. E aí, eu vou ter que pagar por isso? Sim, mas é o que eu prefiro. Eu gosto de fazer as coisas com leveza. Essa parte, para mim, é mais pesada. Então, eu até tentei, durante um tempo, durante 1 ou 2 anos, eu não vou me lembrar muito bem o tempo, fazer tudo isso sozinha, né? Pensar em criar conteúdos, como que eu faço isso? Cara, eu tenho uma ideia, eu gosto de sentar, eu gosto de escrever, mas eu gosto de escrever a minha maneira, eu não sei a maneira que eu escrevo, se é o que vai me conectar com o meu cliente. Então, eu fui vendo essas barreiras aí ao longo desses 2 anos, eu vou botar 2 anos, acho que era isso, desses 2 anos que eu vinha trabalhando sozinha. Aí, quando a Débora traz o manifesto, comenta comigo sobre esse projeto, eu falei, Débora, eu preciso disso. Eu acho que é essa chavinha que eu preciso virar na minha vida profissional. E aí eu fui para o manifesto, né? Nesse primeiro encontro com a Débora, eu fui sozinha, porque as meninas que participaram não participou, que foi um ótimo, gente, porque, adoro aqui. Fui sozinha e contei para ela como estava o momento da minha vida, o momento da minha carreira. E ali, naquele primeiro momento, a Débora me fez escrever 3 milhões de páginas, sim, fez. Mas foram coisas que foram me levando à construção de um pensamento. Como? Deixa eu trazer isso mais concreto, né, para ficar um pouco mais fácil. Pamela, quem são as pessoas que você precisa se conectar para que o seu profissional dê certo? Eu falei, como? A pergunta, você pode repetir? Ela repetiu e eu falei, não, o deboche é porque eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei. Eu sei quem são os clientes que eu preciso me conectar. Agora, eu preciso ter mais alguém que eu precise me conectar? Quem são essas pessoas? E ela veio, você gosta de fazer vídeo? Não. Você gosta de fazer isso? Eu falei, não. Mas você gosta de fazer? Não. Ela, então, como que o seu projeto, como que as pessoas vão conhecer a terapeuta Pamela? Como que as pessoas vão conhecer aquilo que você tem para entregar para elas? Então, você vai precisar de uma agência. Eu falei, uma agência. E aí, gente, dentro desse nós primeiro estruturamos o que uma empresa precisa ter para ela, de fato, rodar, né? Para a gente começar a pensar numa estrutura de empresa. Aí, nesse momento, eu estava saindo do lugar de que a Pamela era o arquetipando e a Pamela precisava, para mim, no começo, o arquetipando precisava ganhar uma forma de empresa, já que era esse lugar que eu estava me propondo a colocar. Era com esse tipo de trabalho que eu queria que eu feche os meus olhos e eu vejo um futuro como terapeuta.
Vai ser isso ao longo da minha vida? Não sei, gente. Eu vivo agora e depois a gente vai pensar depois no que o universo vai trazer, né? Como a Débora falou, a vida é movimento, a gente vai se enquadrando nesse movimento e vai deixando que a vida nos entregue os presentes, os milagres, mas eu preciso fazer minha parte. E eu sentia que antes do manifesto eu não estava fazendo a minha parte com totalidade. Sou uma pessoa que me cobra muito? Sim, sou uma pessoa que me cobra muito. Posso oferecer mais? Também posso oferecer mais. Sei das minhas limitações. Então, nesse primeiro encontro, nós estruturamos como que uma empresa precisa acontecer. O que eu preciso fazer para que essa empresa dê certo, né? Essa foi a primeira visão. Montamos tudinho, falei, ok, já sei agora, já entendo com quem que eu tenho que me conectar, quais são os profissionais, quais são os colaboradores que eu preciso encontrar estando aqui, fora do Brasil. Eu preciso encontrar alguém aqui, pertinho de mim, nos Estados Unidos, que vai me ajudar com tudo isso. Bacana, já sei. No segundo momento, no segundo encontro, nós começamos a ver as minhas limitações e as minhas crenças para que essa empresa dê certo. Porque eu venho de uma família, eu venho de uma história, e essa minha ancestralidade traz toda uma história que impacta no que eu vivo hoje, que criaram as minhas crenças, os meus padrões de comportamento. Então, eu também precisei olhar para esse lado pessoal meu, e é por isso que eu digo que o manifesta não é só olhar para o lado pessoal, não é só olhar o lado profissional, que uma coisa está vinculada à outra. Então, eu também tive que olhar para um lado da Pamela, que eu mesmo fazendo terapia ainda não tinha acessado, talvez porque eu não estivesse pronto, ou talvez porque aquele era realmente o movimento, né? Era o momento exato que eu precisava acessar. Então, eu comecei a acessar algumas partes minhas, algumas camadas minhas, aí vamos trazer, né? Como se fosse a cebola, sabe? Que você vai ver na parte de fora, vai tirando e vai começando a acessar aquilo que está realmente interno. Então, eu comecei a acessar o movimento interno meu, né? As minhas crenças, mereço, não mereço, posso ser terapeuta, não posso. Se posso ser terapeuta, por quê? Por que que ainda está me impedindo de ser terapeuta? O que ainda me impede de abrir a câmera e dizer aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, aquilo que eu estudo, de fazer o transborde daquilo que eu trago, daquilo que eu estudo. E também tentar entender que o perfeccionismo, eu sou perfeccionista, gente, o perfeccionismo, ele não precisa fazer parte da minha vida, é melhor o feito do que não feito, só que muitas vezes eu não fiz, porque o perfeito não chegou. Então, eu também tive que entender esse lado. E aí, né, nos 2 meses. Depois desses 2 meses, nós começamos em março. Em maio, eu fui convidada para dar um workshop, para fazer uma palestra sobre Dia das Mães. Aqui, no estúdio onde eu estou gravando agora. E nesse estúdio, eu conheci o pessoal da figura. Simplesmente vim feliz da vida para poder dar a minha palestra, falar para aquelas mulheres mães, trazer aquilo que eu já tinha pensado, já tinha planejado lá no Manifesta. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei a Alexa, que estava iniciando o projeto de vida dela também, estava iniciando figura. Quando ela começou a falar sobre a empresa de marketing, que não sei o quê, eu falei, é isso? Eu falei, peraí, né? Na mesma hora eu parei, sabe? Ela ficou falando durante algum tempo, que nós éramos um grupo e cada pessoa estava se apresentando, né? E naquele momento, quando ela começou a falar, a minha voz até embargou, porque até me emociono novamente, porque eu olhei, sabe, eu me imaginei olhando para o céu e falei, é isso, Criadora, eu precisava me conectar com essa pessoa. Então, assim, quem lá atrás, março, abril, maio, há 2 meses atrás eu tinha pensado, eu tinha desenhado com a Débora que eu precisava me conectar, eu estou me conectando agora. Então, assim, acabou aquela reunião, nós sentamos para poder conversar e já de cara eu falei para ela, eu preciso de você, eu preciso do teu serviço. E incrível que foi uma conexão muito genuína, porque, como eu falei, gente, quando nós estamos preparados para poder olhar os presentes, os milagres que o universo nos entrega, ele entrega assim com tanta perfeição que às vezes é difícil de falar, porque você fala, uau, será que eu mereço tudo isso? E aí a gente vai trabalhar isso, o merecimento lá no manifesto. E aí eu recebi aquela empresa e falei, cara, vocês estão começando, eu também estou começando, a gente precisa se juntar. E aí fizemos uma reunião, começamos a conversar, a começar a estruturar a minha empresa.
E aí o nome mudou, o Arquetipando saiu, não é mais Arquetipando, virou Pamela Simeão, ganhou um lugar, sabe? E aí as coisas começaram a acontecer e o Manifesta, todos os meses a gente se encontra, eu e a Débora e esse grupo, né? Que aí também já não era mais eu sozinha, algumas voltaram, outras meninas acrescentaram, chegaram, é essa palavra, chegaram no nosso grupo, porque eu falo nosso grupo, porque o Manifesto já é nosso grupo, ele chegou no nosso grupo e cada um que trazia um movimento ia agregando no outro e no outro e no outro. Acabamos nos tornando um grupo, né? Então, todo grupo, todo encontro tem sempre a galera do Manifesto que está ali para poder participar. Mas o que eu estou tentando trazer aqui como o Manifesta fez diferença na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Porque eu encontrei, eu acessei, eu me conectei às pessoas que eu precisava me conectar para que minha empresa ganhasse cara de empresa, para que o Pamela Simeão ganhasse corpo. Ele agora tem uma estrutura. É claro que o Pamela Simeão vai ficar só aqui? Não, ainda tem muita coisa para acontecer, tem muitos projetos para acontecer, porque são movimentos que a vida precisa fazer. E assim, hoje eu sou muito realizada naquilo que eu tenho, naquilo que eu construí, naquilo que o Manifesta me ajudou a construir, mas não foi só o Manifesta, teve a minha parte, e eu não posso deixar, né, muitas das vezes eu tiro o meu mérito, mas o meu papel, e o Manifesta fez exatamente isso, a Débora de segurar a mão e falar, olha, vamos juntos, mas você tem que caminhar. Não adianta a gente colocar a coisa no papel, lá no caderninho escrito, se está só lá no escrito, precisa ganhar forma. Então, eu vejo tudo que nós escrevemos lá atrás, ele já se manifestou e cada mês a gente escreve mais alguma coisa, né? No começo do ano, nós escrevemos a manifestação do ano de 2025. É claro que as coisas mudam, a gente, no começo de 2025, planejamos uma coisa e a coisa ganhou um outro lugar, ainda maior, porque eu estou aberta nesse lugar para me colocar cada vez maior, cada vez num degrau a mais, né? Porque é isso para mim, né? É o transborde. Débora, acho que eu já falei muito. Débora, pode, por favor? Eu amo! E é isso mesmo, que o pessoal estava falando como é que funciona cada etapa, né? Perguntou aí, né? Isso. E a Pamela já explicou muito bem aí a parte do iniciante mesmo, e por quê? Porque ao longo, assim, quando eu comecei lá em 2018 com o Theta Healing, os meus instrutores, eles sempre diziam que eu era muito boa em download e manifestação, né? Eu tinha até uma instrutora que eu era monitora nos cursos dela de Theta Healing, que ela já mexia. Gente, agora quando for a parte de manifestação, quem vai falar é a Débora, né? Agora os downloads que vai criar é a Débora, né? Eu tinha uma que quando eu fazia o curso com ela, ela já dizia, não, download, deixa a Débora criar aí, que ela ama download e os downloads dela são certeiros. E aí eu pensava, gente, mas eu sou tão boa nisso assim, por que algumas coisas minhas não fluem? Por que trava? E aí tu começa a fazer a escavação, e óbvio que nem tudo tu vai conseguir sozinha, né? Eu também tive ajuda de terapeutas, faço terapia, né? E né, a Pamela muitas vezes me socorre, aí também socorro. Hoje eu já posso dizer que ela é a minha terapeuta já, né? Porque dá certo, gente, uma trocando com a outra, dá, porque nós temos muita disciplina, tá? 2 fazedoras, né? Dá certo em remissão, fazedoras em remissão. Então eu comecei a olhar e comecei a anotar as coisas que eu percebia. E aí foi juntando, porque eu dizia criador, mas né, lá no Theta Healing a gente chama essa força máxima, fonte de vida de criador, né? E criador, mano, tá faltando, o que precisa, né? Aí apresentaram-se as mesas psiônicas para mim, eu comecei a trabalhar com ela, aprendi muito com esses movimentos energéticos. E depois eu conheci a visão sistêmica, né? Antes da constelação em si, eu conheci a visão sistêmica. Gente, mas não é que a gente tem crença ancestral mesmo? São lealdades que a gente tem. Isso tudo eu fui anotando, gente. Fui trabalhando em mim,
mais uma vez, quando eu não conseguia trabalhar sozinha, e muitas das vezes eu não consegui, porque quando a gente começa a mexer lá onde dói mesmo, a gente para, né? Aí tinha que levar, eu levava as questões que eu tinha observado e para terapia, e começava a notar o que dava resultado, e começava a ver que as coisas, tá, mas só um pouquinho. Lá no Theta Healing eu não aprendi isso que eu fiz no curso de física quântica ali, né? Do estado de harmonia. Não é só dizer eu quero e acontece. Existe um estado que a gente precisa estar e que no dia a dia é difícil, que é em harmonia, né? E isso também eu ensino lá no iniciante, né? Mas só um pouquinho, a gente tem que honrar o dinheiro, a gente tem que honrar o nosso trabalho. Mas o que é honrar o dinheiro e honrar o trabalho? Sabe? Quer dizer que se eu sair com raiva, raivinha ou raivona de um trabalho, eu estou com gancho com ele? Se eu não dei a minha parte, se eu não fiz a minha parte na empresa, eu estou em dívida com a empresa? Dívidas energéticas, sabe? Então eu comecei a entender tudo isso e aí começou a ficar muito interessante. Inclusive, aí eu comecei a perceber que coisas do meu lá, que eu tinha manifestado lá em 2018, no primeiro curso de Theta Healing, não tinha acontecido ainda porque não estava em ressonância com o meu projeto maior do momento, que é ser terapeuta. E aí, quando foi a virada de chave lá, eu disse, gente, isso tudo, né, lá em 2024, eu tive em 2020, no final de 2022 eu tive essa viradinha aí, 2023 eu reconfigurei tudo e as coisas fluíram, né? Então, tudo isso a gente vê lá no iniciante. A gente olha para as nossas crenças, existem crenças já, e por isso que ele se tornou tão grande, porque eu comecei com as minhas crenças, né, limitantes e padrões, e à medida que as pessoas foram chegando, foram mostrando outras que ressoaram com as outras pessoas que estavam no grupo e foram acrescentadas também, né, e aí depois a gente começa o projeto, que é exatamente isso. Qual que é o teu projeto? O que tu quer? Né? No caso da Pamela, a Pamela já sabia o que ela queria, né? No caso de uma das primeiras moças lá de fevereiro de 2024, ela também já sabia o que ela queria. E a outra, né, ela, na verdade, se deu de conta que ela queria muito mudar, mas não estava disposta e disponível para fazer a parte dela. E aí ela nunca mais apareceu, gente. E tá tudo bem, ainda disse para ela, no teu tempo, se um dia tu quiser voltar, mas assim, ó, se todas as coisas que eu estou te colocando, tu acha que é difícil, não vai andar teu projeto, tu não está conectada com o teu projeto. Porque também tem isso, né? A gente também tem que estar conectado com o nosso projeto. Porque nós somos a força, nós somos o impulsionamento. Sim, estaremos em conexão, ressonância e harmonia com outras pessoas, com situações, momentos, mas a força do nosso projeto é nossa. Eu sempre digo, entendam que o seu projeto é um filho. E o filho precisa ser nutrido, precisa ser cuidado, precisa ser olhado e educado. Né? É a mesma coisa. Né? E já chegou outras pessoas no iniciante, né, que chegaram com certeza que era aquilo, né, que queria, como, né, a nossa outra expertise amada, né, a Estela, não, porque eu vim para cá porque eu não consigo passar nos concursos, e ela queria ir para a área militar, né, não lembro mais qual que era, mas eu só faço concurso para isso e não consigo, não sei o quê. Comecei a conversar com a menina, gente, mas não tem nada a ver com isso. Não, mas eu tenho, não, mas quem te disse? Minha avó, não sei o quê, né? E aí eu digo, como assim, né? E ela dá risada hoje quando a gente fala, né? E aí ela, gente, mas isso aqui não era um sonho meu. Eu digo, não, são as lealdades. Aí vejam só que de um projeto para passar num concurso na área militar, ela foi para o projeto que está dando grande alegria para a alma dela hoje, que ela está bombando, né?
como taróloga, que ela diz que não é taróloga, é oraculista. Então, quando lá no manifesto ela se deu de conta, né? E aí o que aconteceu? Ela, em muitas situações, ela precisou fazer uma terapia fora. Porque eu sempre digo, a terapia em grupo, né, ela é algo que é para o geral, né? E que dá muito resultado, muita troca, mas em alguns casos você precisa levar isso para um horário terapêutico ali, só seu, né? Para mudar, para olhar. E isso é ótimo, acrescentar as duas coisas. Mas então, o que eu digo? Tem pessoas que chegam com um objetivo e lá mudam, né? Tem outras que chegam com um projeto e se dão de conta que não estão dispostas e disponíveis a fazer o que precisa fazer, como a Pamela se conectou e foi lá e fez, né? E tem outras pessoas que chegam sem ter a mínima ideia. Elas só sabem que elas precisam mudar de vida, como teve uma que chegou para mim o mês passado e disse assim, eu não me suporto mais, então eu tenho que mudar a minha vida, né? E aí a gente conversando, conseguimos planejar um projeto a longo prazo, só que aí eu disse para ela, pois é, mas esse projeto aqui requer o quê? Um curso, né? Precisa fazer uma faculdade, precisa de especialização, isso vai levar 4 anos, no mínimo 2, né? E agora, de imediato, o que vai fazer? Então, olha que chique, lá no Iniciante a gente já fez um projeto para ela a curto prazo e outro a longo prazo. E aí eu disse, esse a longo prazo aqui, olha, se tu resolver ficar só com esse longo prazo, só vai me procurar quando terminar a faculdade, né? Mas se tu já não te suporta mais assim como está e quer realmente mudar, vamos olhar para esse de curto prazo agora, né? Até para que tu tenha força, tu tenha alegria, vigor, vontade, né? Desejo de viver. Porque quando a gente está no modo sobrevivência, gente, é muito difícil, né? Tava comentando isso com as meninas lá, quando tava fazendo o cabelo agora, né? Que eu disse, se a gente está no modo sobrevivência, a gente não consegue criar, a gente não consegue levantar de manhã com disposição para fazer as coisas, a gente vai trabalhar no modo automático, sabe? Vai trabalhar com raiva da empresa, CSLT, e aí essa raiva vai retornar para nós de que forma? Positiva ou negativa? Negativa, né? Cada vez afunda mais. Então, o iniciante é exatamente para isso. A gente vai pegar o projeto que nem um bebezinho, com todo carinho, com todo amor, e vamos olhar um por um, né? Das pessoas que estão lá. Porque aí sim, são seres únicos, né? A primeira etapa é um geralzão de todo mundo ali, e a segunda é, e aí, teu projeto? E o teu, né? E a gente vai olhar para isso. Né? E lá no avançado, já são aquelas que já conseguiram iniciar, já dá o pontapé inicial, colocaram em prática o seu projeto, e aí surgem as dúvidas. Porque sempre vão surgir dúvidas, porque a vida é movimento, gente. E aí, tá no papel, tá muito bonitinho. Mas aí, chegou lá na hora, aconteceu alguma coisa que faz mudar, ou que faz duvidar se realmente é aquilo. E é para isso que serve o avançado, para vir trazer essas questões, né, olhar para elas, e é muito interessante, porque sempre ressoa com as pessoas que estão ali também. Sempre ressoa. As pessoas certas, às vezes, eu já tive casos de uma menina que ela ficou 2 meses tentando fazer o manifesto, chegava no dia, ela não conseguia. E depois eu me dei de conta que é porque as pessoas que estavam nos grupos não tinha nada a ver com o que ela estava trazendo. E aquele grupo que ela conseguiu chegar era o grupo certo para ela. Então, isso é lindo. E o expertise já é, né, para quem já está com seus projetos muito bem encaminhados, que nem Dona Pamela Simeão, e que começa a aperfeiçoar e querer mais. E querer... Não, agora está na hora de crescer isso aí, de desenvolver, de expandir. Acho que eu expliquei, né? Acho que sim. Vocês têm alguma pergunta aí para poder fazer dentro disso que nós trouxemos?
Ela disse que muitas vezes as pessoas chegam. Você ouviu a pergunta? Mas eu vou colocar a pergunta aqui para quem está assistindo pegar aqui, antes da sua explicação. Débora, a pergunta daqui foi o seguinte: chega um cliente para você no Manifesta e ele ainda está meio perdido na vida. Ele sabe que ele tem um desejo de mudar, mas ele não sabe nem por onde começar esse desejo. Mas o desejo é grande, aquele incômodo, né? Tem que fazer diferente, como a tua cliente que você acabou de falar. E esse desejo dele, ou esse sonho, ainda não é palpável, ou o sonho ainda é um sonho muito distante. Talvez ele nem consiga realizar esse sonho. Como que o Manifesta pode fazer para trazer isso, talvez não para a realidade, mas ajudar a ele a encontrar talvez esse caminho, ou ajudar a ele a encontrar um outro caminho? Vou dar o exemplo do projeto. Tá. Vou dar o exemplo até da menina essa aí, né? Que ela chegou exatamente dizendo isso, né? E aí eu perguntei, perguntei em que ela trabalhava, e aí ela disse que... Eu perguntei se era muito insuportável o trabalho, né? E ela disse que o trabalho em si não, mas o local, né? E aí eu disse, mas tu tem um projeto, tu tem um sonho, tu gostaria de... O que tu queria fazer, então, né? O que tu vai ser quando crescer, como a gente, né, ouve tanto quando é criança. E aí ela me disse que ela queria muito ser psicóloga. E eu, ok. Então, vamos olhar para isso. Tá. E aí, em cima disso, a gente foi olhando. Então, quanto tempo né, o curso? Né? Vamos entrar. Tem condições de entrar esse ano ainda? Não tem mais, tá? Então, esse projeto vai ser para 2026, né? São 4 anos. Então, você vai estar formado lá em 2030. Né? E até lá, você já está insuportável agora. Você vai fazer o quê para mudar a sua vida? Aí ela parou e disse, não sei, eu só sei que eu não quero mais, né? Aí, então, nós temos 2 opções. Você vai olhar para um novo emprego dentro dessa sua área agora, você sabe fazer muito bem, ou nós vamos olhar por que existe esse padrão onde está tão difícil trabalhar nessa empresa. Porque também tem isso, gente, que aí, como a Pamela disse lá no início, que mistura o pessoal, entende? E às vezes a gente tem aquela crença de que trabalho é sofrimento, de que a gente precisa arrastar corrente no trabalho, que precisa chorar, se escabelar, passar trabalho, sabe? E aí eu comecei a fazer as perguntas para ela a respeito do que ela, como que era, o que acontecia no trabalho. E aí eu olhei para ela e disse assim, como é sua mamãe? E aí ela começou a falar da mãe dela. Quando ela começou a falar da mãe dela, ela olhou para mim e disse assim, gente, meu chefe é igualzinho a minha mãe. Adoro as perguntas sistêmicas. E aí a gente começou a olhar para isso. E aí eu comecei a conversar com ela, assim, e para sorte dela, era só ela, eu ainda mexi, tu é VIP. Tinha 3 pessoas agendadas, as 2 desmarcaram. Por que será, gente? Porque essa menina estava precisando de um olhar só para ela. Eu nunca acho assim, meu Deus do céu, que azar isso aí, gente. Ninguém quer. Eu penso, que interessante, né? E aí, olhamos para isso para ela. E aí começamos a ver, e eu disse para ela, olha, comecei a falar um pouco de visão sistêmica, né? E ela começou a entender que muitas das coisas, aí eu comecei a fazer perguntas, traz coisas da tua vida lá. Porque o fulano é horrível, não sei. Conta para mim por que o fulano é horrível. Não sei. O que ele
te disse para tu entender que ele estava de má vontade contigo? Como foi que ela falou que ele estava sempre? E ela não sabia falar. Porque, na verdade, ela estava com a grande dor lá da mamãe, e ela estava projetando nos colegas. Então, a gente teve todo um trabalho, eu ainda falei para ela, provavelmente você vai precisar constelar, né? Mas se não faz terapia, recomendo fazer com a Débora, né? E aí disse para ela, se realmente não há como mudar lá, nós vamos olhar a partir desse momento, você ir, largar currículo e começar a trabalhar no outro lugar. Ah, mas não adianta, porque todos os lugares que eu trabalho acontece a mesma coisa. Então, o problema não é o trabalho, amada, é você! E aí a gente começou esse trabalho. E ela até, inclusive, resolveu não esperar o próximo Manifesta, né? E já está fazendo terapia. Porque ela percebeu que o problema não era o trabalho. Agora, se ela tivesse percebido que não era o trabalho, que era o trabalho em si, eu ia dizer, ó, amada, então assim, ó, né? Vamos para outro lugar. E eu ia direcionar. Você é bom no que você faz? Você gosta do que você faz? Vamos fazer um currículo aí? Né? Vamos ver que empresas tem aqui, ou tem a possibilidade de sair dessa cidade e ir para outra. Sabe? Vamos dar uma olhada? Então, eu ia direcionar da mesma forma como eu direcionei a Pamela lá, mas o que precisa? Gosta de vídeo? Não gosta de fazer? Então, tem que ter alguém que faça, né? E ela está disposta, disponível a mudar, tanto é que está fazendo terapia para olhar para essas dores, né? Diferente da outra moça que quando eu mostrei, mas teu projeto, já não vou lembrar mais o que era, mas precisa X, Y. Ah, não, isso aí não sei o que. Tá aí aqui dessa forma. Ah, não, essa forma também não, que eu não sei o que. Tá aí dessa outra forma. Ah, então, só um pouquinho, esse projeto não está conectado com esse projeto. Será que eu respondi? Respondeu? Respondeu. Sim, respondeu. A única dúvida que eu, na verdade, tinha era a pessoa sabe o que ela quer, de questão de projeto, de tudo. Ela só não sabe traduzir. Dé, outra pergunta. Eu vou usar um exemplo como pergunta, tá? Porque ficou mais fácil eu entender como exemplo. Por exemplo, uma pessoa se forma como jornalista. Ela quer ser jornalista. E aí ela sai da faculdade, ela consegue ver todos os amigos dela trabalhando como jornalista, mas ela não consegue ser jornalista. Como que o Manifesto ajuda? Primeira coisa, vamos supor, vamos fazer a brincadeira já, tá? Tu é a pessoa que quer ser jornalista, né? E aí eu vou perguntar para ti, realmente você quer ser jornalista ou você fez o curso para agradar alguém? Aí se a pessoa disser, não, eu quero ser jornalista, ótimo. Diga para mim, como que é a sua família? Você tem... Como que é a formação? Vamos começar papai e mamãe, né? Porque sistêmica sempre vai papai, terapeuta sistêmica vai ser papai e mamãe. Eles têm têm uma profissão, eles fizeram faculdade. Como que eles encararam quando você disse que ia ser jornalista? Né? Aí vamos supor que ela disse assim... minha mãe disse, faça o que você quiser. E o pai disse, jornalismo não dá dinheiro aqui nessa cidade, minha filha. Peraí. Já vou te interromper que eu vou trazer o meu exemplo. Olha que palhaçada, tá vendo? Aqui a terapeuta fala e já cutuca, porque a gente já sabe que dói, né, na gente. Já te doeu alguma coisa aí? Não doeu mais. Deixa eu explicar, então, porque, na verdade, é verdade, gente. Eu falei um exemplo que era o meu exemplo, né? Olha aí. Vou dar o meu exemplo, gente, como aconteceu comigo. Acabei o colégio, precisava começar a faculdade, né? Porque eu queria fazer faculdade. Não que eu precisava, eu queria fazer faculdade. Isso nunca foi uma coisa imposta pelos meus pais, mas eu queria fazer faculdade. E aí, primeira tentativa, eu fui fazer enfermagem, não passei, graças a Deus, nem por que eu queria fazer a faculdade de enfermagem. Falei,
Falei, não é isso, gente. Por que eu vou querer ser enfermeira? Ia aplicar uma injeção e ia chorar. Ia fazer um curativo e ia chorar. Não dava. Exato, não quero. Aí falei, vou fazer psicologia. Então, sentado numa mesa na cozinha da minha casa, gente, isso eu levei para terapia, tá? Na verdade, eu levei isso para o Manifesta e depois nós tratamos isso em terapia. E não foi há muito pouco tempo, não. Quer dizer, não foi a longo, não, tá, gente? Foi há pouco tempo isso. E eu, conversando com os meus pais, eu falei, olha, eu vou tentar fazer faculdade de psicologia. E aí minha mãe falou, não, mas eu acho que você tem que fazer jornalismo. É claro, pai e mãe, eles sempre vão dar o pitaco porque é o que eles acreditam, né? Pai e mãe sempre quer o melhor para os filhos. E aí o meu pai virou para mim e falou assim, psicóloga? Minha filha, você conhece alguma terapeuta que ganha dinheiro? Você vai passar fome. Falei, não, pai, claro que não. Mais alto que meu pai, o nariz empinado. Falei, não, pai, comigo vai ser diferente. Eu vou ser psicóloga e eu vou ganhar dinheiro sim. Ele, tá bom, se é isso que você quer fazer, minha filha, faça aquilo que o teu coração tá pedindo para você poder fazer. E, gente, essa frase do meu pai foi com muito amor, foi com muito cuidado. E ele falou o que ele achava. Passou, gente. Eu entrei na faculdade de psicologia, fiz os meus 5 anos, na minha época era 5 anos de psicologia, e quando eu entrei na faculdade, na minha época, você entra numa faculdade de psicologia e você vai ser terapeuta, você vai gostar da área clínica, né? Ninguém entra numa faculdade de psicologia para poder fazer outra coisa, assim, na minha época, né? Era só o terapeuta clínico. Gente, de cara, quando eu comecei a estudar a parte clínica, eu já falei, detesto essa área. Não quero ser terapeuta. Não quero ser terapeuta, não gosto disso. E aí, em outra matéria, eu fui estudar recursos humanos, que foi onde eu me apaixonei. Gente, vão fazendo as conexões de vocês aí. E aí eu falei, é essa área que eu quero para minha vida. Eu quero ser profissional da área de RH. E é isso que eu vou me dedicar. Na parte dos estágios de clínica, onde terapeuta não ganhava dinheiro, lembra, gente? Eu só fiz porque era obrigatório. Eu não tinha opção, a não ser passar por essas matérias. Falei, tá bom, já que eu tenho que passar, eu vou ter que passar. E, gente, eu ia para a clínica, eu ia para os estágios, sem gostar, eu estava lá obrigada. E, assim, sempre no horário que eu estava lá, não tinha cliente, não chegava cliente para eu poder atender. Então, assim, no primeiro módulo, na primeira cadeira, eu acho que atendi 1 ou 2 pessoas. Assim, nos outros dias, o SPA, que era o nome que chamava a clínica, bombava de gente, menos no dia que eu ia. Era incrível, não tinha gente. E aí eu ia para o estádio, falava com a professora, sabe? Tinha aquela escuta, mas aquilo para mim era ruim. Eu não gostava de estar naquele lugar. Agora, falava em recursos humanos, os olhinhos brilhavam, porque essa área eu falava, gente, quem tem paciência de ficar sentado num set terapêutico só ouvindo a questão que o cliente está trazendo, gente? E tanta coisa que ele traz ali, tanta besteira que ele está falando, gente, que eles não precisam de mim, não precisam. Embarquei na área de recursos humanos, fui trabalhar, sabe? Fui ser gerente de RH, então, assim, amava essa visão e detestava quando as pessoas me falavam, você é terapeuta? Eu falei, de jeito maneira, não sou terapeuta, trabalho com recursos humanos. Pronto, sendo que sempre trabalhei com terapia, gente. Trabalhar com recursos humanos é você também fazer terapia, mas dentro das empresas. Os anos se passaram, mudei para os Estados Unidos, a minha vida mudou, até que eu encaro isso, eu quero ser terapeuta. Como foi? Falei, que bacana, né, gente? Me encontrei com uma resistência um pouquinho lá no começo, né? Vou ser terapeuta, não vou, como é que vai ser? Mas os meus olhos brilhavam, o meu corpo ficava confortável com aquele lugar. Falei, gente, me encontrei, quero ser terapeuta, vamos lá, vamos ser terapeuta, vamos fazer as coisas acontecerem. As coisas aconteceram? Não, claro que não. Mas a Pamela estuda pra caramba, a Pamela sabe muita coisa, a Pamela está sempre fazendo um curso ali, dedicada, debruçada, horas estudando, e as pessoas vinham, nossa, Pam, você é muito dedicada, né? Fala, sou dedicada, e aí vinha um amigo, Pam, preciso da tua ajuda. Trabalhar de graça, era comigo mesmo, gente, a fazedora aqui, não ajudar todo mundo, né? Vamos lá. Terapia não dá dinheiro, né? Então claro tem que ser de graça. Claro que não. Eu atendia todo mundo de graça, fazia um monte de coisa, participava de um monte de grupos,
grupos, foi assim que eu conheci a Débora, tá, gente? Num grupo gratuito. E aí, atendi um monte de gente. A minha agenda estava sempre lotada. Gratuito, sem pagar. Aí começou a entrar um cliente pagante aqui, 2 meses sem, daqui a pouco aparecia mais um, e eu falei, como é que eu vou fazer minha transição de carreira, gente, porque cliente pagante não vem. Encontrei a Débora, né? Comecei no Manifesta. Aí a Débora, que legal, a tua agenda tá lotada, né? Quando eu falei lotada a minha agenda, ela, quantos clientes pagantes tem? Eu falei, nenhum. Mas como vamos começar a organizar esse SUS, que é o que a Débora chama, né? Vamos começar a organizar esse SUS. O SUS precisa ter um tempo, porque a agenda aberta precisa ser para clientes pagantes, não para clientes que não vão pagar. Você pode ajudar as pessoas, mas tendo uma dosagem. E aí nós fomos trabalhando, gente, até que em alguns desses manifestos aí, em algumas dessas sessões, eu simplesmente lembrei daquilo que eu trouxe para vocês um pouco antes. O meu pai falou comigo em uma mesa, quando eu tinha 17 anos, que terapeuta não ganha dinheiro. Que se eu escolhesse por esse lugar, eu ia passar dificuldade. E naquele momento, eu não entendi. E também tem uma outra história familiar de que o meu pai, ele não teve sucesso na profissão dele. Só um instante. Então, como que eu, com o nariz em pé, lá com 18 anos, podia mudar a minha história? Não podia. Porque essa história, estava lá no meu inconsciente, gente, e eu não lembrava dessa história. Então, dos 17, eu vim para os 41. Que foi aonde eu acessei. Olha quanto tempo, 20 e tantos anos se passaram, e isso estava lá no meu inconsciente. E como que eu não percebi isso antes, como que alguém que vai fazer psicologia não quer ser terapeuta? Como que a fala de alguém perguntando se eu era terapeuta, uma frase inocente, todo mundo que pergunta, você fez psicologia? Cara, que legal, você é terapeuta. Aquilo me doía tanto. E eu tinha tanta raiva em falar para a pessoa, não sou terapeuta. Sabe? De ter que enfatizar sobre isso, de que eu não era terapeuta. Então, isso eu acessei. E foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Porque eu tive que trabalhar essa crença da minha família de que eu sou a primeira pessoa a que fez uma universidade. Eu sou a primeira pessoa a assumir o meu papel. Eu sou a primeira pessoa que posso falar para o meu pai, a história foi sua, a história é nossa, mas eu estou escrevendo uma nova história. Então eu vou fazer diferente de você. Eu honro a tua história porque é a minha história. Mas a partir de agora, pai, eu vou ter sucesso na minha profissão. E eu vou assumir esse lugar de terapeuta, porque é esse lugar. Essa é a minha missão de vida, é ajudar outras pessoas a se encontrarem. Gente, isso eu descobri, isso eu levei para o Manifesta. Então, eu acho que até respondeu, né, a pergunta aqui do... Pergunta para a Alexa aí se respondeu, senão eu posso... As perguntas dos bastidores, mas como que eu conseguir acessar a esse lugar? Fazendo terapia. Acessando as perguntas inocentes que a Débora faz. E aí, quando eu vou, como eu sou terapeuta, e quando eu me coloco a estar no Manifesta ou estar em terapia, seja com a Débora ou seja com outra pessoa, eu baixo as minhas barreiras e eu esqueço que eu sou terapeuta para que eu consiga acessar esses lugares escondidos. Então, sim, eu acessei esse lugar e a partir de ter acessado esse lugar, desse inconsciente ter aberto, eu pude trabalhar. Aí levei para a constelação, essa história do meu pai, depois levamos para o Theta Healing, porque se resolveu em um movimento só? Não, gente, eu trago isso há 20 e tantos anos ali. É claro que de um dia para a noite não ia se resolver, e ainda está se resolvendo, né? Os movimentos familiares estão acontecendo, as ordens do amor estão entrando em ordem na minha vida, para que tudo possa fluir de acordo. Débora, pode concluir.
E é isso, realmente foi o que a Pamela falou, a entrega dela, né? Ela se entregou e ela entendeu, e eu comparo muito o Manifesta com um movimento de constelação, porque as pessoas às vezes acham que vão chegar numa constelação e vai ficar tudo resolvido naquela constelação. E na verdade, na constelação, tu toma consciência de que padrões tu tá seguindo e como que tu precisa mudar, fazer o que precisa ser feito fazer, sabe? Para sair daquele movimento, daquele padrão familiar. E fazer diferente, como tu mesmo disse, agora eu te honro, mas eu faço diferente, né? O manifesto é a mesma coisa, sabe? Dá um impulso enorme na pessoa. Né? E aí a pessoa começa, nossa, mas só um pouquinho, eu não estou sendo jornalista porque eu acredito realmente que se eu tiver sucesso eu vou estar desonrando meus pais. Ou eu acreditei quando meu pai disse que nesta cidade não dá dinheiro e eu não quero ir para outra cidade. Então a gente vai olhar, né, caso a caso ali, com muito amor, que nem eu falo, que é um bebezinho, o projeto é tratado como um bebezinho com muito amor e carinho, e olhar. E se tiver que constelar, se tiver que fazer terapia, eu vou dizer, olha, vai ser ótimo uma vez por mês o Manifesta, mas precisa olhar de forma individual para essa tua dor. Né? E aí a pessoa escolhe se ela está disposta e disponível, como a Pamela estava para fazer o movimento, ela deixa assim, né? Débora, tem idade para poder participar do Manifesta? A pessoa que, por exemplo, vai iniciar a carreira dela, né? Vai entrar na faculdade, está lá com os 17 aninhos, não sabe o que vai fazer. O Manifesta pode ajudar? Olha, o que eu te digo, eu vou conversar com a pessoa e vou ver, porque o meu público, né, ele já é mais adulto, né? Tanto é que eu mexo são muitas exceções, são poucas, na verdade, as exceções que eu faço em relação a atender adolescentes. Precisa ter muita maturidade, precisa entender, porque eu vou fazer movimentos ali que vai dar muito sacode, né? E realmente ainda não tive ninguém no Manifesta de 17 anos. Mas se vier um dia, conversarei. Até vou chamar antes, vamos conversar um pouquinho, né? Para ver se realmente o Manifesta é o caso para essa pessoa, ou como para a menina que eu falei. Se não quiser olhar para isso, volta para o Manifesta quando tiver terminado o curso lá de psicologia, né? Porque aí sim eu vou poder te ajudar como te lançar na vida profissional. Tá. E para quem é o Manifesta? Quem deve procurar o Manifesta? Qualquer pessoa que já esteja assim, ó, não aguento mais essa vida, não aguento mais só sobreviver, não aguento mais ter pouco dinheiro e trabalhar muito, não aguento mais fazer isso se a minha alma está pedindo para, né, não aguento mais trabalhar no RH se a minha alma está pedindo para ser terapeuta, sabe? Para essas pessoas que realmente querem fazer uma mudança, uma diferença na vida profissional. Ou, não, eu quero continuar na minha área, mas eu preciso ser reconhecida, eu não sou vista, eu não me sinto valorizada, nem como pessoa, nem financeiramente, sabe? É para isso que o Manifesta serve. Para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo sobre o Manifesta, como que as pessoas fazem para poder se inscrever no Manifesta? O Manifesta é um movimento mensal que ocorre no final do mês. E aí, lá no início do mês, eu largo uma agenda lá no Instagram, né? Onde tem as datas das lives, das constelações, do Manifesta, né? Especificado, dia do iniciante, do avançado, do expertise, e ao longo do tempo, lá pela metade do mês, lá pelo dia 15, eu começo já a avisar com mais frequência, né, nos grupos, e vai se inscrever me chamando ali pelo WhatsApp, todos os meus posts sempre tem
o número do WhatsApp, ou se não quiser, pode ser pelo direct ali no Instagram, não tem problema nenhum, né? E aí vai se inscrever para aquela data. Não tem conhecimento nenhum, é o iniciante. Ou então, Débora, olha só, eu fiz lá o iniciante e estou retornando agora. Como que está teu projeto? Deu algum andamento? Está com dúvida em relação? É isso mesmo, vai para o avançado. Como que está o projeto? Desisti, quero fazer outro. Volta para o iniciante. Entendeu? Então, eu sempre converso com as pessoas, né? Porque eu quero que elas fiquem bem direcionadas dentro do manifesto para que ele realmente dê resultado. Débora, o movimento do manifesto ele é feito presencial ou online? E quanto tempo dura uma mentoria? Tá. Se não for a expertise, que as meninas são tagarelas, que chega a ser 3 horas, eu digo, deu jeito, né? Mas ele dura, o avançado, vou começar pelo avançado, tá? Ele dura 2 horas, todos os manifestos são online, tá? Não tem nada presencial. O iniciante, ele dura de 3 horas a 3 horas e meia, e por isso mesmo, quando eu tentei desmembrá-lo, não fluiu, não deu liga. Já esse mês, ele já começou, eu decidi, então, fazer aos sábados à tarde, tá? Então, ele começa das 14 às 17 horas, podendo ir até às 17h30, dependendo do número de pessoas e da dificuldade em montar o projeto. Então, o iniciante é um pouco mais demorado, né? Até porque no avançado a pessoa já vem com aquela dúvida pontual, não tem que olhar, né? Por que não consegue ser jornalista, ou, né, por que não consegue fazer a transição de carreira, já vem mais pontual, né? E acho que era isso. Tá. Era isso. Então, gente, os movimentos do manifesto são feitos online. E aí, iniciante, de 3 a 3 horas e meia, avançado 2 horas, e o expertise é por conta. Mentira, não é por conta não, tá? O expertise é porque eu tô na classe da expertise. O expertise também, ele dura aí mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia. A gente passa um pouquinho, fala um pouquinho, porque como eu comentei, né? Um grupo é o grupo que já vem há um tempo, então nós já temos intimidade, a gente acaba falando também sobre outras coisas, né? Além dos nossos projetos, porque uma acaba incentivando o projeto da outra, acaba dando pitaco, você podia falar desse jeito, sabe? Então, assim, acaba passando um pouco mais, mas aí a Débora também sempre alerta. Todos os contatos da Débora eu vou deixar aqui nessa descrição do vídeo, e para você que está só me ouvindo nas plataformas só auditivas, eu convido a vocês a ir lá no YouTube para poder pegar os contatos da Débora, ou então vai na minha página do Instagram, vai no meu site, porque vai estar lá os direcionamentos para que você encontre a Débora. E se você está iniciando o seu projeto, precisa de ajuda, precisa dessa mentoria, precisa dessa pessoa que pegue na sua mão e caminhe junto com você, é claro que você dando os seus passos, mas que caminhe junto com você. E se você está preparada para sair também desse lugar, né? Sair desse lugar de vítima, de esse lugar, esse estado de sofrimento, e quer fazer diferente na tua vida, procura a Débora. Porque assim, eu tenho certeza que se você está disposta, se você está aberta, não tem como o universo não te entregar outra coisa a não ser o sucesso, né? E aí é claro que vai depender daquilo que você encontre como sucesso, mas o sucesso ele depende unicamente, exclusiva de você. Então, se você está preparado para acessar um novo nível na tua vida, subir o próximo degrau, procura a Débora, porque ela pode te ajudar, assim como ela me ajudou, e como ela me ajuda, ela também pode fazer isso por você, porque o Manifesta é uma mentoria da Débora e é um transbordo dela. E ela faz isso tão bem porque isso aconteceu primeiro com ela. A mudança primeiro aconteceu com ela, e como ela viu que deu certo na vida dela, ela passou para outras pessoas e está passando isso para outras pessoas. Dé, muito obrigada por você ter vindo aqui, mas, por favor, o palco ainda é teu, as suas considerações finais. Gratidão, muito obrigada, é um presente incrível estar aqui contigo. Fazer live contigo é uma delícia, é muito bom estar conversando aqui nesse podcast, é maravilhoso. E sim, eu espero, o Manifesta para mim é um filho muito querido, né? E um filho que está dando muito certo.
e que eu espero que cada vez mais ajude as pessoas a expandir, a se encontrar, a crescer, a transbordar, porque, gente, transbordar é uma coisa incrível, sabe? Transbordar é algo que eu acho que aquela definição que a minha professora deu lá no início não faz justiça ao sentimento que é. Então, é isso que eu quero que as pessoas tenham na vida delas. Muito obrigada por esse presente. Dé, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter aberto um espaço na tua agenda para a gente poder falar do Manifesta. Eu estava devendo isso para mim, de trazer você aqui para poder falar do Manifesta, porque esse é um projeto que fez toda a diferença na minha vida e ainda faz diferença na minha vida. Por isso que eu queria trazer você aqui para poder compartilhar isso com outras pessoas, porque o meu canal é assim, o que faz diferença, o que tem de novo, é trazer para as pessoas para que elas possam conhecer, né? Tudo aquilo que está disponível para poder ajudar a gente naquele processo nosso, naquele nosso caminhar. Um beijo, muito obrigada por ter vindo. E para você que ficou aí até agora nos assistindo, toda a minha gratidão e até o próximo podcast. Tchau, tchau.